Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia e inovação. Meu nome é Ricardo. Eu sou Alexandre. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com convidados muito especiais hoje que vão se apresentar agora para vocês. Eu sou a Raquel, sou de Goiânia, sou médica reumatologista, assim como meus colegas queridos aqui do Reumatize. E, além de reumatologista, tenho uma empresa junto com a minha irmã, que também é médica, pediatra, alergista e imunologista, que se chama Dr. Chain, é uma empresa que a gente aborda marketing e branding para médicos. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico também, formado aqui em São Paulo, na USP. Eu acabei me especializando na área de educação médica. Atualmente também tenho uma empresa que trabalha justamente inovação e empreendedorismo dentro do contexto da saúde. E a nossa missão é ajudar mais pessoas que atuam no mercado de saúde a entender um pouquinho mais desse mundo, como é que você pode utilizar o conhecimento que você já tem técnico na área médica, mas também para desenvolver novos negócios, novas oportunidades e soluções para um mercado que está totalmente carente de soluções, né, hoje em dia. Então é um pouco isso que eu tenho feito atualmente. Perfeito. Então, pessoal, vocês que estão aí em casa, como vocês já repararam, hoje é um episódio um pouquinho diferente. Hoje é um episódio que a gente vai falar além da medicina, além da reumatologia, na verdade, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da nossa caixa, visto como tem se situado o nosso cenário econômico, principalmente para o médico no mundo atual. Muito bem, gente. E aí, para a gente abordar um pouco esse assunto, né? Será que os nossos ouvintes são empreendedores, Ale? Será que eles estão interessados aí em branding, marca, marketing médico, em trazer inovações para o consultório? Ou, de repente, né, o dia a dia deles está cheio de situações desagradáveis que tiram a nossa energia e que, na verdade, talvez tenham soluções, tanto do ponto de vista tecnológico, para que a gente consiga melhorar essa jornada do médico, como também do paciente, que eu acho que acaba sendo um grande entrave em todas essas situações que a gente se cansa no dia a dia. E eu acho que hoje a gente talvez vai conviver um pouquinho e aprender com eles sobre soluções que já existem e até pensar em coisas futuras aí que a gente pode, que está em desenvolvimento, que eles podem começar a seguir e se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Tem algumas definições desse termo que eu gosto muito e todas elas permitem a gente entender que empreender dá para você atuar tanto no setor público quanto privado. Então acho que isso é a primeira coisa que você já pode tirar, assim, o que não é empreender, né? Não é necessariamente só para quem está querendo criar alguma empresa no setor privado. Você pode empreender também no setor público, num hospital público, no SUS, porque a minha visão hoje de empreendedorismo é basicamente resolver problemas. Então, o empreendedor é aquela pessoa que enxerga problemas como oportunidades. O empreendedor é aquele cara que tem que gerir oportunidades com recursos limitados. Então, sempre que você tem uma oportunidade, ou seja, um problema para ser resolvido, mas você não tem todos os recursos necessários, né? Não tem recurso infinito para resolver aquele problema, você tem que ser um empreendedor. Você vai precisar gerir os recursos que você tem para tentar construir alguma coisa diferente para resolver aquele problema. Por isso que eu acho que o médico é um potencial empreendedor em muitas esferas da vida. Em muitos momentos a gente está no hospital ou, enfim, em qualquer contexto, na sua clínica, no ambiente de trabalho, e você está o dia inteiro encontrando problemas ali. Eu acho que a visão do empreendedor você para de enxergar esse problema como uma dor de cabeça e você começa a enxergar isso como uma oportunidade para desenvolver alguma coisa melhor para o sistema onde você está. Então, para empreender, basicamente, quando a gente fala de empreender, é resolver problemas. Exato. Né? E aí a gente vem para um cenário onde a gente tem muitos problemas para os médicos, né? Então, teoricamente, a gente precisa ser uma classe que precisa empreender. E eu acho que uma das grandes dificuldades de empreender para o médico hoje em dia, e aí levando um pouco para o reumato, é lidar com toda a burocracia, que eu acho que é uma das grandes dificuldades nossa do ponto de vista de tratamento, de receita, de prontuário, de jornada do paciente, dele chegar até o remédio, de comprar o remédio adequado, de usar a linguagem certa numa receita para que ele entenda. Depois vem a burocracia para que ele faça um exame, o código, o convênio autoriza. Então tem muita coisa aí que a gente tem de pensamento, né? Eu acho que a gente está hoje aqui com duas pessoas que podem, a gente tem toda essa jornada para discorrer. O que vocês acham mais interessante em tudo isso, né? O que vocês percebem que já melhorou muito, que as pessoas podem já buscar soluções dentro dessa jornada, né? O que vocês veem de experiência, o que as pessoas já podem buscar, por exemplo? Eu acredito que a base de tudo isso, na verdade, é até a gente ver
quem a gente é. Tem muito a ver com branding isso, né? Conhecer quem a gente é, qual a nossa marca. E para esse processo de branding exige muita coragem, porque realmente é uma jornada do autoconhecimento, você mergulhar dentro de si e começar a procurar seus melhores atributos, suas qualidades, seus defeitos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como você quer ser reconhecido. E por que isso é tão importante? E esse processo é muito legal. Porque ele ajuda a gente a ver onde está a nossa maior contribuição. Então, esse exemplo que o Ricardo trouxe para a gente, ele é uma das formas de empreender. Por exemplo, empreender no próprio consultório, cuidar dos pacientes. Mas existem muitas maneiras e que cada médico, com os seus atributos, com as suas qualidades, às vezes você tem uma habilidade de comunicação, você tem uma habilidade mais na parte de educação. E por que não criar uma solução a partir disso? Mas eu vejo que um dos maiores entraves realmente é a gente ter esse tempo, essa pausa, para poder parar e analisar em que a gente é bom, onde está essa maior contribuição que a gente tem. E a gente segue muito o fluxo na medicina, né? Porque é muito corrido. Então, é a faculdade, é tempo integral, é muita correria. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre as matérias da faculdade, né? Como isso vem mudando. E realmente precisa muito mudar para ajudar o médico, desde a faculdade de medicina, a gente a abrir um pouco mais a mente, expandir mais o horizonte e se permitir esse autoconhecimento e, às vezes, trilhar caminhos diferentes, porque é muito pregado para a gente que o único caminho de sucesso, em geral, é a assistência médica direta ou, então, a pesquisa, que está tudo bem, isso é maravilhoso. Também falava mais cedo do trabalho do Ricardo, por exemplo, maravilhoso. Falei, nossa, precisa muito, por favor, venha com uma solução aí para a osteoartrite para a gente. E a gente precisa muito disso, isso é tudo muito bom. Mas dentro da medicina, cada um tem um perfil para isso. Eu, por exemplo, descobri que eu não sou da pesquisa. Então, se eu me sinto uma pessoa criativa e tudo mais, eu tenho que usar meu tempo e energia em outros lugares. Então, talvez até fiz um looping aí, saindo um pouco, não sei, mas é sobre isso. Acho não que tem não, Raquel, acho que não. nem tem um Perfeita. caminho só, sabe? É procurar qual é esse caminho, primeiro de tudo. Veio um gancho super bom agora que você falando, né? Eu acho que um ponto principal para a gente abordar dentro desse empreendedorismo, e eu acho que a gente vai explorar isso mais deles, Ali, como foi a jornada do autoconhecimento de vocês? Como que vocês descobriram os pontos fortes de vocês e o que vocês lembram lá no passado que motivou o que vocês têm hoje de jornada? O que te incomodava mais, Cauê? O que te incomodava mais nesse cenário inteiro, assim, para que a gente consiga perceber como você se desenvolveu, por exemplo? Eu acho que para o ouvinte é super importante essa parte. Eu acho que para mim foi muito claro. Eu tive vários conflitos internos quando eu tomei algumas decisões na minha carreira, principalmente o fato de eu não ter seguido diretamente para uma residência, porque no meu último ano de faculdade a gente começou a empresa, meus sócios já eram mais velhos que eu, já tinham, né, um deles já era ortopedista há 15 anos, a outra era otorrino, já mais de 30 anos atuando, e não tinha quem assumisse a posição ali de diretor executivo que vai tocar o operacional e também o estratégico da empresa no momento em que ela mais precisa, que é aquela fase inicial, quando a gente não tem certeza ainda qual que é o caminho da empresa, né? Então, nesse momento, foi quando eu tive que assumir essa posição, né? E falei, bom, não vai ter como tocar tudo isso, a gente já está com cliente, está com patrocinador, e além disso ter uma residência, né? Vou ter que tomar uma decisão, não dá para fazer, chega um momento que você tem que tomar alguma decisão, porque não dá para você ficar empilhando todos os pratos ao mesmo tempo, né? Chega um momento que você tem que decidir. E nessa fase, eu acho que foi um momento bem difícil para mim, porque todo mundo ao meu redor me aconselhou a fazer uma residência, né? Então, até as pessoas que mais me apoiaram, assim, desde tudo onde eu comecei, com exceção dos meus sócios, que eles sempre me estimularam também a entender mais sobre o caminho que eu queria seguir, mas a maior parte das pessoas que estavam no meu redor ali na faculdade, e até meus próprios pais, né, eles foram muito incisivos em relação a isso. Não, tem que fazer uma residência, tem que fazer uma residência. Eu falei, nesse momento não tem nenhuma condição. E aí eu comecei a pensar um pouco, acho que parei um tempo para pensar por que eu estava tomando essas decisões. E, cara, educação sempre foi algo que esteve assim no caminho para mim. Então, desde quando eu estava no ensino médio, eu lembro de eu dando aula para os meus amigos, sempre gostei muito dessa parte de ensinar outras pessoas. E na faculdade, eu lembro que eu comecei a olhar para trás e ver como é que foi a minha trajetória. Eu não fiz nenhuma liga na faculdade, eu gostava muito de pesquisa, então desde o primeiro ano de faculdade eu me envolvi muito com pesquisa, ainda hoje eu estou fazendo doutorado, né, nessa área de educação, então eu pretendo seguir essa carreira em pesquisa.
Mas eu nunca tinha feito nenhuma liga na faculdade, assim. Eu tinha vários colegas que fizeram várias ligas, né? Liga de neuro, de diabetes, enfim. Na faculdade de medicina ali, na USP, a gente tem liga de tudo. E eu nunca fiz nenhuma. Eu só participei de uma liga durante a faculdade inteira, que foi a Liga de Educação Médica, que a gente criou, inclusive, quando eu estava na faculdade. Depois de alguns anos ela desapareceu, agora voltou. Assim, eu falei, pô, cara, educação sempre teve a ver comigo. Assim. Meus pais são professores também, então acho que desde pequeno eu sempre tive muito contato com isso. E eu descobri que existia esse caminho. Durante a faculdade ninguém nunca tinha apresentado assim, que um médico também pode trabalhar com educação. E hoje eu vejo que é super necessário, na verdade. Com o número de escolas médicas abrindo aí, e um monte de gente se formando. E eu vejo muitas instituições de ensino que infelizmente não estão preocupadas na forma como eles estão capacitando esses profissionais. Estão colocando um monte de gente no mercado que talvez não esteja preparado para os desafios que a saúde... que a saúde vai enfrentar nos próximos anos. Então a gente precisa de alguém que olhe para isso, né? Então eu acabei encontrando ali também uma oportunidade, cara. Eu gostava, eu acreditava que eu era bom naquilo e acredito que tem uma demanda aí para o mercado que nos próximos anos crescente de alguém que entenda mais desses assuntos. Então para mim foi meio que assim que eu tomei essa decisão. Mas não foi muito simples não. Na época foi bem difícil quando eu falei que eu não ia fazer residência. Hoje as coisas estão um pouco mais encaminhadas. E Cauê, assim, aproveitando que você já tocou aí que você não fez a residência, que é um caminho comum para todo mundo, né? Você fez alguma imersão, algum curso para essa parte administrativa? Para quem está aí talvez no mesmo cenário que você, tem um caminho a seguir hoje? Você acha que tem algum direcionamento para essa pessoa que se encontre nesse mesmo momento seu? Terminou a faculdade, não sabe se ou vai terminou fazer residência também, às vezes, não Exato. sabe, não está pensando o que vai fazer depois. Não, total. Indo para os Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de ficar um ano lá. E eu comecei a estudar. Cara, o que tem de inovação e empreendedorismo em Harvard? O que tem aqui no MIT, faculdades top que falam sobre isso? E eu fui descobrindo que existia uma série de metodologias que já estavam sendo aplicadas, que no Brasil, infelizmente, ninguém nunca tinha mostrado isso para nós, né? E aí acho que foi aí que a gente resolveu, como empresa, né, como HackMed, se colocar como uma empresa de educação que vai ajudar o médico a entender mais sobre isso. Então, para quem tem esse interesse, eu acho que, obviamente, fazendo até uma propaganda aqui, a gente tem nossos podcasts, nossos canais, acho que vale a pena dar uma olhada. Nosso objetivo é justamente introduzir as pessoas a esse tema. E ano que vem a gente lança a 4ª edição do nosso programa de inovação, que é justamente isso, a gente traz essas metodologias para quem quer começar um negócio do zero. Então, te ensinar do zero como é que você identifica uma oportunidade de mercado, monta uma proposta de valor, constrói um protótipo inicial e coloca isso para rodar, para validar a sua ideia antes de gastar dinheiro, porque esse é um outro problema que a gente vê muito recorrente. Médico que acha que tem uma ideia brilhante, contrata um desenvolvedor caro e depois descobre que não tem demanda para aquilo e perde dinheiro. Então, existem métodos que diminuem a chance de você perder dinheiro, tempo e energia nas coisas. E é isso que a gente tenta ensinar aqui dentro do HackMed. Não, exato. Quando você vai criar um negócio, a primeira coisa que você tem que ver é ver o benchmark. O que já existe? Então, quando você vai fazer um estudo, por exemplo, em lúpus, que é a minha área, né, de estudo, o que eu faço? Eu vejo já os principais artigos e estudos em lúpus. E é a partir daí que eu vou ver o que eu vou fazer. Então, do ponto de vista de empreendedorismo, é muito parecido, né? O que a gente já faz na parte de educação, como o Cauê comentou, é o que a gente vai fazer na parte de inovação também, né? Quando a gente vai desenvolver. E o médico, se ele souber se adaptar, o conhecimento que ele teve, o tempo de dedicação que ele teve, o método científico, se ele conseguir adaptar isso que ele teve durante a faculdade, ele consegue transferir isso muito bem para o empreendedorismo. Acho que a gente tem muitas ferramentas que a gente tem durante a nossa graduação para a gente conseguir aplicar para o método do empreendedorismo, como o Cauê comentou. Sim. E acho que o Cauê já falou bastante, acho, da parte de como que ele se descobriu. E você, Raquel, como que você descobriu nesse meio tempo também? Só antes da Raquel falar dela, que ela no início, né, falou ali que ela não gostava muito de pesquisa. Depois dessa explanação do Cauê, eu já falei, ixi. Eu acho que o Cauê acabou de quebrar que você é totalmente pesquisadora, Eu viu, amo, Raquel? não é Sinto te dizer. Raquel é pesquisadora Você trouxe um demais. mega problema que você resolveu aí, que eu acho que você vai contar para os ouvintes, né, para quem não conhece, mas a Raquel lida muito bem hoje com essa questão de brand, de marca, de exposição, de como se colocar nas redes, que é um problema gigantesco. Então você fez uma mega pesquisa, você tinha um problema, Verdade. você fez uma intervenção, empreendeu. Exato. Verdade, total, Você é uma gente. pesquisadora a partir de hoje. E agora? Tem que ter o Lattes inovador agora pra gente. Tem nova versão do Lattes. Por favor, Reumatize, faz aí. Vamos fazer. Gente, não, a minha história, na verdade, começa um pouquinho antes. Basicamente, assim, eu sinto que eu não sabia o que eu queria da vida, sabe? Eu sempre fui assim, alguém que vai vivendo, estudando, gostava de fazer minhas coisas, sempre gostei muito de
ler livro, muito geek, assim, sabe? Eu acho, filme, série, essa vida aí que vocês conhecem. E gostava muito, assim, de pintura, inclusive, desenhar, pintar. Sempre tive muito, assim, esse lado criativo. E eu acho que o primeiro ponto, assim, de quebra para mim foi quando eu estava no ensino médio, que sempre com essas histórias dos padrões. Então, eu acho isso muito importante da gente ficar atento e ter mais consciência disso. Porque o que a gente espera é que, ao final do ensino médio, você saiba o que você vai fazer e aí você decide qual a sua faculdade, vai entrar e inclusive, isso dá um peso muito grande para a gente. Eu, por muito tempo, tive um senso de que tudo era muito definitivo, né? Se eu escolhi esse caminho, é isso e pronto, acabou. E isso gera um conflito muito grande na gente. Mas lá no ensino médio, então, chegou o momento que eu tinha que escolher o vestibular. Como assim? Meu pai investiu uma grana super alta em uma escola muito boa lá em Goiânia para mim e para as minhas irmãs. E ele era funcionário do banco, então só ele de renda em casa. Então, aquela vida da família brasileira, assim, né? Mas com o orçamento mais apertado. E isso a gente tem automaticamente, né? Nossa, investiu tanto, tenho que escolher. E o Ricardo conhece a escola que eu estudei em Goiânia, a cultura lá em Goiás, aqui em São Paulo, é bem diferente isso, mas lá é muito importante isso, assim, para as pessoas. Nossa, só vale direito, medicina e engenharia. E era isso que tinha na vida. Então, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia, eu chorava e tal. E meus pais sempre super me apoiando em qualquer coisa. Meu pai até contratou uma colega dele, psicóloga, para fazer teste vocacional. E eu fui fazer o teste vocacional, foi super legal, várias sessões e tudo. Me diverti muito, inclusive. Ao final, o resultado, abri um envelope, publicidade, propaganda ou medicina. E eu assim, o que eu vou fazer com isso, né? Como assim uma coisa tão diferente? Realmente o que justificava, por um lado, a publicidade era muito isso, ela a parte criativa. Ela é quase uma vidente, né? Pensa, hoje eu vejo muito isso, né? Isso que o Cauê falou, quando olha para trás, se viu na educação, pode ver, todo mundo que sai um pouquinho fora da caixa, faz uma análise retrospectiva e vê, os sinais sempre estiveram lá, né? Estava lá dentro e a gente não sabia. E nessa evidência aí, o que aconteceu? A cultura falou mais forte, porque eu estava numa escola que era tudo é medicina, eu tinha notas muito boas, no segundo ano eu tinha passado para medicina veterinária, fui fazer assim, vou testar aqui a prova porque seria a mesma de medicina, alguma coisa assim do curso, passei. Então acaba que você, mesmo sem querer, vai assimilando muito tudo isso. Decidi fazer medicina, passei. E é sempre assim, quando você passa em alguma coisa, é aquele medo de perder, né? Você passou, como você vai dizer não para aquela vaga? Não tem jeito. Então, passei, fiz. Minha irmã, a Nath, sempre quis ser médica. Ela já tinha... Tenho 2 irmãs mais velhas. A Gabi é a mais velha, a Nath do meio. A Nath é que está comigo na Dr. Chen. E a Nath já queria medicina, então, certamente isso influenciou também, né? Tá tudo ali no meio. E aí, depois, a outra grande quebra foi na faculdade. Fiz a faculdade me interessando por tudo. Então, assim, eu ficava perdida. Tinha uma amigona minha que, desde o primeiro ano, ela sabia que queria psiquiatria. Como assim, Suzy? Você sabe que é psiquiatria a vida inteira. E eu não sabia nada. Então, eu gostava de tudo. Gostava de GO. Tudo que passava, eu curtia. E aí, no final da faculdade, a mesma coisa. O que eu vou fazer da vida? E os mesmos padrões vinham. Então, é assim, você está terminando a faculdade, primeiro, começa lá no 5º ano, todo mundo. Você não vai fazer medicurso, você não vai fazer cursinho preparatório. E eu, assim, não, né? Não sei o que eu quero fazer, não quero fazer. E mesmo se eu quisesse, na época, não teria o recurso financeiro para isso, não vou fazer. E sempre curti viver o presente, coletar uma gaso, viver a vida de hospital, não tinha aquela pressa de sair, estudar. Então, eu vejo isso como muito positivo. Continuei sem saber o que eu queria fazer ali no final da faculdade, mas tinha essa pressão do tem que fazer a prova de residência. E nessa de tem que fazer a prova de residência, eu falei, pronto, agora eu vou escolher então o que é mais amplo, porque aí eu ganho um tempo, né? Já que eu tenho que fazer, eu vou escolher. Fui pensar entre cirurgia ou clínica, olha o nível que eu estava. E aí, para excluir cirurgia, eu basicamente pensei, gente, eu vou ficar em pé o tempo inteiro, eu não gosto muito dessa vibe de centro cirúrgico, não ver o dia passar, tem um pouquinho de varizes, isso aí vai piorar em poucos anos, eu não quero fazer isso, eu vou para a clínica. Fui para a clínica e foi a mesma coisa no R3, para resumir a história. Eu não sabia o que eu queria do R3. A história do reumato. Isso, eu não sabia o que queria, mas lá no fundinho tinha esse apego pela reumato, que eu fui a primeira aluna da UFG a fazer o optativo no 5º ano na reumatologia, pensa. Então, assim, estava lá também. Mas aí, escolhi depois reumatologia, mas continuava perdida. E quando eu terminei, daí eu vou chegar porque acabou chegando na Dr. Chen, né? Quando eu terminei a prova para fazer o R3, não sabia o que eu queria, mas aí, no último dia, escolhi reumato, fui fazer, beleza, fiz. E passei na UFG, que é minha casa, eu sou de Goiânia, né? E na USP de Ribeirão Preto.
Pronto, fui. E aí que começa isso. Todas as vezes que eu passei, e lá no primeiro, logo no pós-faculdade, que eu falava, tô achando que eu não vou fazer, tinha passado bem colocado e tudo, e todo mundo vira para falar, você é louca? Como assim você não vai aceitar essa vaga? Você já passou. Então, pronto. Foi a mesma coisa com a R3. Você é louca? Você não vai para a USP de Ribeirão Preto, não vai fazer a residência, tem que fazer. Entrei, fiz, ok. Mas no meu R4 foi muito puxado para mim, assim, fazer. E eu tinha no âmago do meu coração, assim, no fim da faculdade. Gente, eu quero fazer uma pausa, quero juntar um dinheiro, ajudar minha família, descansar, viajar. Sempre gostei de viajar. E aí não fiz isso. No fim do R2, eu também queria fazer a pausa, mas ninguém pausava. Todo mundo falava isso. Você é louca de pausar entre o R2 e o R3? Tem que fazer a residência direto. Então, esse tem que mata o médico, sabe? Essa questão de ter uma forminha. Você tem que fazer tudo em um caminho pré-selecionado. Tem que ser daquele padrão de estilo de vida, tem que corresponder às expectativas da sociedade. Tem muito uma cultura envolvida também, quase um misticismo, né? Muito. Ale, sabe o que eu falava na época do meu R3, que eu tinha essa vontade de pausar e tudo? Eu falava, gente, a sensação que eu tenho é que todo mundo quer terminar a residência correndo, porque tem que casar, tem que ter um apartamento que é decorado pela arquiteta e organizar o carro e ter filho logo e tudo, assim, muito esse padrão cultural. E isso também gera muito conflito. Se você está pensando um pouco fora da caixa, esse ruído vai te abafando. Então, vai juntando isso, porque a nossa vida não é só a medicina, não é só a parte técnica. Então, a gente tem a parte emocional, familiar, nossa vida espiritual, nossa vida financeira. E isso não estava em ordem, sabe? Não era o melhor momento, talvez. Não arrependo, foi ótimo. Inclusive, sou o que sou porque passei todos os perrengues que eu passei. Mas o fato é que, no meu R4, eu tive depressão. E eu relutei muito em aceitar o diagnóstico. Eu achava que eu estava com sono. Eu estou com sono, eu estou cansada. Até que uma grande amiga minha, a Mônica, virou e falou, tá bom, mas por que você não vai no psiquiatra, então, para pelo menos escutar que está tudo bem? Eu falei, cara, a Mônica é muito inteligente mesmo. Tá bom, contra isso eu não tenho nenhum argumento, não. Então, vamos lá, Mônica. Fui no psiquiatra e tudo, e desabando, e ele, você está com depressão, e é um episódio moderado, vamos tratar. E eu assim, caraca, então não é só sono, né? Faz sentido. E aí que foi uma chavinha para mim virando assim, você precisa cuidar de todas as áreas da sua vida. Calma, não é assim, tem que ser tudo atropelado. Então eu fui, comecei a usar o remédio, tratei, dei uma melhorada. Foi muito atropelado nesse final de residência, aí tirei o finalzinho ali, os últimos 3 meses, estudei para a prova de título, deu tudo certo, passei na prova. Então, sabe quando fechou assim, tudo muito bem, ótimo. Mas eu já tinha colocado na cabeça que, assim, gente, eu vou descansar. Tá tudo bem ter uma pausa, eu não tenho que viver atropelada. Então, eu vou parar. Foi quando eu decidi, minha irmã estava terminando, terminamos juntas, assim, em fevereiro de 18. Ela estava fazendo alergia e imunologia aqui na Unifesp, já tinha o AP dela aqui, e eu falei, eu vou morar com a Natália, então, não ia voltar para Goiânia naquele momento. E, para isso, minha ideia era, eu vou tirar um ano sabático e quero viajar e tudo mais. Aí caiu a ficha. Eu não sou herdeira, eu não vou poder só viajar e curtir a vida. Mas aí eu pensei, então eu vou trabalhar e vou juntar um dinheirinho, estudar, curtir e tudo mais. E foi assim que eu fiz, trabalhando na área da reumato, trabalhando de boa, fazendo um pé de meia e também aproveitando para viajar e fazer tudo isso. E foi justamente nessa pausa de pensar assim, eu não sou herdeira, eu vou tirar então um pseudo sabático. Se eu também não quero morrer de trabalhar para juntar meu dinheiro, então eu tenho que trabalhar menos, eu vou ganhar menos, mas como que eu faço esse dinheiro render? E aí eu falei, é isso, eu preciso estudar finanças. Então eu comecei estudando finanças, fui lendo pessoal de vida financeira, participando de feira e evento, participei da feira da XP e tendo conta e tudo mais, e estava assim, muito na vida financeira, reorganizei minha vida financeira nessa pausa e realmente tive essa vida de trabalhar menos, malhar, né? Eu brinco que eu sou o monstro, nessa época eu estava muito monstro, malhando muito e tal, na vidinha da Vila Clementina. E quando você começa a estudar finanças, é quando vem o empreendedorismo junto. Não tem como, é muito associado assim, porque você começa a ver tantos cases de sucesso, de empresas, de outras áreas, né? Tanto dessa parte de mundo financeiro, mas de todas as outras áreas da nossa sociedade, não só saúde, e isso, de educação. E isso me pegou demais. Eu falei, gente, olha quanto dinheiro, quanta ideia, quanta solução, quanta coisa chavinha, existe no mundo. Né? Vira aquela chavinha assim, né? Você fala assim, nossa, existe um mundo muito além da medicina que a gente não tem noção. E um dia do nada tive essa ideia de pensar assim, gente, médico precisa se ajudar. A gente tem que se apoiar, se ajudar. E tinha essa grande dor, eu e a Nath, recém-terminada a residência, basicamente, né? A Nath, minha irmã, já tinha começado o trabalho dela nas redes sociais profissionalmente, no Insta. E eu comecei a fazer conteúdo no YouTube.
Então, eu já tinha conversado com a Nath, Nath, a gente tem que fazer isso e ajudar os médicos a enxergarem, a se posicionar. A gente é importante na roda, né, desse mercado de saúde. A gente tem o nosso valor, nós precisamos desse posicionamento, porque depois disso tudo veio todo esse estudo de marketing e branding, então isso foi muito legal. E a Nath já tinha o Insta, eu comecei no YouTube com o Reumatube. E foi muito legal, mas eu passei por todas as barras que os médicos passam, que é o que a gente ensina hoje nos cursos e nas mentorias, principalmente sobre a coragem de fazer e se expor e dar a cara a tapa e aprender que aquele primeiro vídeo não vai ficar bom e você vai ter vergonha dele sim, e você não vai falar do jeito que você fala normalmente, mas é sobre construir. E muito desse insight veio porque a gente produzia para as nossas redes e o pessoal curtia muito, falava, nossa, vocês falam bem, como que vocês fizeram isso, como que você editou esse vídeo e tal, que eu fazia tudo do meu vídeo, capa de YouTube e tal. E a gente sempre compartilhava. Mas, às vezes, tinha... Essa época a internet era mato, né? Assim, 2019 que a gente está falando. Eu já estudava desde 2018, mas as redes em 2019. E quando a gente ia atrás do pessoal, tipo, tinha um ou outro produzindo, e aí, como que você fez isso e tal? Aí o outro médico... Tipo, o pessoal não queria compartilhar Segredo. O aplicativo que usava. Tipo, não quero compartilhar esse aplicativo que eu uso e o que estou fazendo, porque era aquele medinho, aquela questão que existe na faculdade, aquela competitividade. E a gente precisa tirar isso, né, gente, do coração. E aí eu e a Nath, a gente viu aquilo e a gente falou, pronto, tá aí. Nós vamos ensinar o médico a compartilhar e entender que a gente cresce junto. Se a gente compartilhar, todo mundo vai crescer junto. E o melhor, não é para a gente. Se a gente está bem remunerado, está feliz, está crescendo e o colega também está crescendo, quem tem benefício é o paciente. E um professor meu na faculdade falou isso, eu nunca esqueço, eu gosto muito dele. Ele chama Dr. Claudemiro Quirese. Ele falou lá na época da faculdade de medicina, gente, só existe o médico porque existe o doente, porque existe o paciente. O resto é resto. Não é status, não é simplesmente o seu gosto por estudar, é porque tem alguém que precisa de você. E pronto. E, nesse sentido, se a gente melhora todo o nosso trabalho, a nossa jornada de trabalho, né, nosso posicionamento, a gente está melhorando a vida do paciente. Por quê? Porque a gente está facilitando, gente, o marketing nada mais do que isso. Eu vou juntar o ponto A com o ponto B. Eu tenho uma solução para um problema e vou juntar. Por exemplo, é para ir no Alê com lúpus? Ótimo. Então, vai juntar o paciente que tem lúpus exatamente do jeito que precisa, casando com a solução dele, da mesma forma, com tudo que cada um aqui trabalha. Então, isso é maravilhoso, né? Não tem como. Quem que quer atender todas as fibromialgias, lúpus e espôndilo do mundo? Não tem jeito. Por quê? Porque a gente está no movimento contrário, na verdade, de que eu quero atender menos, ter mais qualidade de vida, diminuir esse volume. Então, a gente tem mais que diluir mesmo e todo mundo ter uma boa solução. Então, basicamente, daí de toda essa história, nasceu a Dr. Chain, que a gente teve esse insight de vamos compartilhar. Então, a gente tem essa ideia de nós somos uma rede de médicos que crescem juntos, que aprendem juntos e crescem juntos. Médicos que pensam fora da caixa para justamente pensar sobre tudo isso. Mas a gente sempre fala, né, nas mentorias, e realmente fazer esse processo de branding, de entender quem a gente é, como se posicionar, é muito além do marketing. A gente acaba fazendo networking, tendo ideias de empreendedorismo, e a gente tem vários cases que mais para frente eu posso contar aí, de coisas que surgiram, de uma coisa que parece ser só o que postar no Instagram. Não é. É muito além disso. A gente tem muita coisa boa para compartilhar com o mundo. E tá lá dentro, do jeitinho de cada um, tá dentro de cada médico. O nosso branding também do Reumatize, né? É que é exatamente isso, né? Inovação e educação, né? Elas não tem como ter inovação sem educação e educação sem inovação. Isso é tão verdade que em muitas faculdades americanas o departamento de inovação está muito vinculado à área de educação. Você pega até o próprio departamento em Harvard, eles faziam muito mais inovação primeiro na educação e depois na saúde, porque a saúde é um pouco mais difícil, é mais complexo. Começar pela educação é sempre um bom caminho, assim, porque você tem um pouco mais de flexibilidade para testar algumas coisas. Pode fazer um MVP, por exemplo. Exatamente. Sim. E eu acho uma coisa legal, que até na fala da Raquel que eu achei bacana, e eu acho que é um problema, é algo que dificulta a gente ter médicos que tenham essa visão empreendedora, que é justamente o modo como a gente é educado durante a faculdade de medicina. Acho que até um pouco durante a escola, mas a faculdade de medicina ela fortalece isso, que é um pouco da visão de que nós, como médicos, a gente tem que sempre saber fazer a escolha certa. Né? Quando a gente está lidando com vidas dos pacientes, a gente tem muito essa visão de esse é o certo, esse é o errado. E durante a escola médica, a gente foi muito... a gente aprende a pensar desse jeito, né? Pô, tem um cara que vai tomar a decisão errada e o cara está tomando a decisão certa. E a gente evita o erro, né? É normal, faz parte pelo contexto, né? A gente está lidando com vidas. Mas quando você passa para o empreendedorismo, isso acaba criando uma barreira muito grande.
Tem até um professor que eu gosto muito também de Stanford, que ele fala, ele é um cirurgião e ele dá aula tanto na faculdade de negócios quanto na faculdade de medicina. E ele publicou uma matéria até na Forbes há uns anos atrás, falando um pouco sobre o que os médicos poderiam aprender com as escolas de negócios. E uma coisa que eu gostei muito nesse artigo dele é exatamente isso. Ele fala assim, se você para olhar o jeito como a gente está formando os médicos e como a gente forma hoje um profissional que vai atuar no mundo de negócios, um cara que é bem sucedido, tá? Que entende muito bem, a forma como a gente prepara eles é totalmente diferente. Na faculdade de medicina a gente está focando em memorização e entender qual que é o caminho certo em detrimento do que é errado. Na faculdade de negócios, principalmente nessas faculdades grandes dos Estados Unidos, o foco é sempre a discussão. Não tem um caminho certo. Ninguém tem a resposta para solucionar o problema que aquela empresa está enfrentando em determinado momento. E é tudo muito discutido. Você vai ter uma opção que você está tomando aqui, dificilmente você vai conseguir comparar aquela solução com uma outra que poderia ter acontecido ao mesmo tempo, porque a gente nunca vai ter aquele teste. Como é que seria se tivesse tomado outra decisão? Mas é sempre baseado nessas hipóteses. Então, acaba sendo, às vezes, um aprendizado meio empírico, às vezes. Né? E aí, no final do dia, você tem uma discussão em que ninguém é o dono da verdade. E o objetivo ali não é saber qual que é o certo e qual que é o errado, mas é entender, como é que a gente lida com e se adapta conforme as coisas vão evoluindo. E empreender, como são variáveis que são muito incertas, precisa ter essa cabeça. Se você é muito fechado em, eu preciso fazer o que é certo e não errar, dificilmente você vai ter sucesso numa carreira empreendedora, assim. Então esse é um problema que a gente tem na formação. Não é um problema, mas talvez esteja intrínseco ali ao jeito como a gente forma médicos e que dificulta a gente ter essa mentalidade mais de aceitar um pouco mais o erro em determinados contextos, quando a gente está falando de criação de empresas, negócios e oportunidades. E fazer, né? Às vezes a gente vai ter que fazer e depois a gente vai ajustando o rumo do navio, do barco, caminho, né? O rumo da empresa, né? A gente tem que ir testando. Mas eu acho que o Cauê estava com o gravador aqui antes dele chegar, porque isso que ele falou foi exatamente o que a Raquel falou. Tava falando. A Raquel falou exatamente a mesma coisa, né? Que a gente é doutrinado a estudar o máximo possível de um tema antes de colocar em prática. Porque, é claro, a gente vai lidar com vidas, como você deixou muito bem claro. Exato. E foi exatamente isso que a Raquel falou. E no empreendedorismo, às vezes, não. No empreendedorismo, a gente, às vezes, tem que fazer e ver para onde vai a bola. Joga a bola e corre atrás da bola, depois você resolve. Bom é errar rápido, né? A história do errar rápido é isso. Tipo, erra logo. E aí eu vou trazer um ponto que vai gerar... Ele faz. Vou trazer um ponto que vai gerar discussão, que eu acho que talvez seja um dos grandes erros de aprendizado médico, é que a gente não tem, em nenhuma das escolas médicas, coisas longitudinais. A gente aprende verticalmente. E aí a gente perde negócio. Porque a gente discute muito diagnóstico diferencial, a gente discute muitas opções de tratamento, mas a gente não vê a longo prazo. Poucas escolas médicas dão a oportunidade do aluno acompanhar o paciente durante 1 ano, durante 2 anos, 3 anos, para a gente ver efeito colateral, ver que o remédio deu errado. Muitas vezes a gente prescreve e não sabe o que aconteceu. E assim é na vida médica. No pronto-socorro, num consultório grande em que o paciente não volta com você. Então, a gente perde esse fio, que é diferente quando você abre, muitas vezes, um consultório. Porque se o problema não foi resolvido no paciente particular, ele volta para você. E aí você precisa pensar em soluções, porque o problema voltou para você. Então, eu acho que de fato, é isso que a gente está discutindo. O médico, ele tem dificuldade de ter uma solução a longo prazo. Sim. E aí quem consegue estruturar isso tem muito mais vivência e pensa em muito mais fora da caixa. Melhora muitos processos, né? Exatamente. Sabe uma outra coisa assim que empreender, eu vejo que abre muito nossa mente, é essa questão de time. Então, tanto a gente tem muita dificuldade em aceitar o erro por conta da nossa formação, mas eu vejo que a gente tem muita dificuldade também de aceitar que a gente não é bom em tudo. E muitas vezes a gente vai atrás disso, a gente fica com essa sensação que, não, para eu começar a publicar, eu preciso aprender tudo de tudo e seguir um método e seguir de A a Z e aprender todos os detalhes. Eu quero fazer um MBA em marketing para começar a fazer isso. Não precisa, né? Que quando a gente empreende, a gente vê que primeiro, gente, a gente aceita muito mais fácil isso, que não tem como ser bom em tudo. Loucura, né? E, ao mesmo tempo, você aceita ter um time e começar a ver essa questão que eu falei das qualidades, dos atributos. Se eu tenho um ponto forte, você tem outro. É sobre unir tudo isso e eu não preciso saber todas as soluções. Hoje mesmo eu estava ali no congresso, assistindo a aula, e em uma das apresentações tinha lá, e é o teste do que quadrado, não sei o quê. Eu viajei lá na minha faculdade, me senti na aula de estatística, pensando na tarefinha que a professora passava do negócio, e eu pensei, olha, eu mais um dia usando isso exatamente, porque tem como isso ser ensinado de uma forma diferente. Já vem da nossa formação, como se eu precisasse aprender tudo, mas espera,
quando vocês fazem pesquisa, não contrato estatístico? Sim, exato. Sabe? Então, assim, por que a gente gastar tanto tempo e energia em tentando melhorar alguma coisa que nos falta, ao invés de potencializar o que a gente já tem de bom? E isso, aceitando melhor essa incapacidade, quando a gente cai na real que fala assim, tá tudo bem, eu não sou capaz de fazer tudo, a gente lida muito melhor com o time e aproveita muito mais essa experiência. E eu aprendi muito isso empreendendo, que foi justamente assim, não dá tempo de eu aprender a fazer tudo isso. Né? Até tentei, mas falhei, então eu vou ter que ter alguém me ajudando. Tentei também, falhei e já parei de fazer. Já parei. E é bizarro que a faculdade, ela forma a gente para isso. Então, se você parar para pensar, o nosso modelo educacional hoje, a gente tem todos os alunos passando pelas mesmas provas, sendo avaliados do mesmo jeito e sendo treinados para ter as mesmas competências. Sim. Então você não tem esse direcionamento. É como se a gente pegasse o Neymar e colocasse ele para nadar, para jogar basquete. Ele não vai ser o melhor nadador, não vai ser o melhor jogador de basquete. O cara é muito bom jogando futebol, por que eu vou colocar ele num lugar que não é para ele? Então, assim, a gente não consegue explorar isso no modelo educacional que a gente tem hoje, né? E eu acho que essa é uma das falhas assim, que eu vejo no Brasil. E a faculdade de medicina faz muito isso. Eu sentia muito... Cara, tem aluno lá que tá sempre brigando para ser o melhor em todas as matérias. Mas, cara, por que você tá fazendo isso? Você não vai fazer tudo na sua vida, você vai ter que escolher uma coisa, cara, né? Exatamente. Mas isso vem muito do passado, né? Certa vez, eu e o meu marido, a gente, no japonês que a gente mais gosta lá em Goiânia, e o dono desse japonês, que se chama Bonsai, vou até falar o nome porque ele merece, se chama Edson, e ele tem uma experiência do cliente assim maravilhosa. Além da comida muito boa, ele conversa e chama a gente pelo nome e tal, conhece nossa história. E um dia o Edson estava contando pra gente sobre o filho dele na escola e falando o quanto ele mudou a mentalidade em relação à cobrança. Porque ele se viu num momento que era assim, o menino não está indo bem em matemática, alguma coisa assim, mas ele está arrasando em história e geografia. E a escola quer que ele se recupere totalmente em matemática e física e fique ótimo naquilo, mas ele já está arrasando em geografia e história. Como? Não tem como aproveitar isso, sabe? E que ele melhorou essa cobrança em casa, porque isso já existe do modelo educacional. Então, vem lá de trás, né? Que a gente tem que se encaixar numa forminha. É como se fosse... provavelmente o professor ficou ofendido. Sim. O professor de matemática deve ficar puto com esse cara aí, né? Falando, pô, olha esse aluno... E até fala mal, né? Igual na faculdade fala também. Que é preguiçoso, cara. Exatamente. E às vezes não é isso. É só porque não é pra ele. Aptidão que a pessoa tem, né? E é um conceito, né, que a gente está falando agora que é extremamente importante aí para tudo isso que a gente está falando de pensar fora da caixa, de empreender, porque a gente precisa do autoconhecimento que a gente falou, a gente precisa de uma jornada que incomoda a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem várias travas sociais, família, às vezes financeira, que impede você de sair. E aí você fica naquela caixinha, naquele fluxo, né, de um trabalho ou de uma vida que talvez não te satisfaça. Exato. E aí vem várias outras, vem saúde mental, você passou por isso, né? Sim. Se vocês fossem dar dicas. Eu diria assim, né, para esses caras, principalmente pessoal mais novo, eu falo assim, cara, a faculdade e até o ensino médio, eu acho que é um ótimo momento para você parar e refletir o que faz sentido para você, assim. Porque se você não entende aonde você quer chegar, cara, você nunca vai entender o que você precisa para ter sucesso, né? Sucesso é isso, você precisa entender onde você se enxerga, o que você gosta. Tem até uma autora que eu gosto muito, que é a Angela Duckworth, não sei se já ouviram falar dela. Ela tem um livro chamado Grit, em português é Garra. E a gente até falou dele já no Hack Médio. Comecei a ler, mas não deu tempo de terminar. Cara, esse livro é legal porque ela fala sobre... Ela mapeou, né, ela fez vários estudos com pessoas que tiveram sucesso em suas carreiras. E ela criou esse conceito de que o principal atributo que ela identificou de diferencial para essas pessoas é garra. Que é uma mistura de dois termos que ela fala, que é paixão e perseverança. Paixão no sentido de você encontrar o seu interesse. E ela discorre sobre isso, interesse. E perseverança para você, cara, porque não vai ser fácil, no geral. Alguns acertam de primeira, mas são muito raros. No geral, você vai ter várias barreiras que você vai ter que superar. Se você não tiver perseverança para continuar, dificilmente você vai chegar lá. E aí, uma das coisas que ela fala é isso. Para você descobrir o seu propósito, né, entender ali, ser muito bom em alguma coisa, o primeiro passo é descobrir qual é o seu interesse. Então, se a gente não perde tempo entendendo o que faz sentido para nós, sucesso nunca vai ser um negócio que você vai conseguir alcançar, porque vai ser sempre o sucesso para outra pessoa, não para você, né? Então acho que quando as pessoas estão nessa questão, acho que é muito de elas não pararam para pensar o que é para elas talvez ali a felicidade, né? O que te faz feliz? O que você gosta realmente de fazer? Né? E eu ia falar de propósito, mas é isso. Mas é um pouco isso. E eu gosto da visão dela porque ela desmistifica a visão de que propósito é um negócio que do dia pra noite você... descobri meu propósito. Não, é um negócio que você trabalha. Porque primeiro você tem que descobrir algo que você gosta. Depois você fica muito bom naquilo. Depois você descobre que aquilo que você é bom, além de te ajudar,
pode ser usado para ajudar outras pessoas, e aí você encontra o propósito. Essa é a visão que ela traz no conceito de grit dela. Eu acho muito legal, porque é isso. Cara, não adianta, você não vai encontrar seu propósito enquanto você não descobrir algo que você é bom. E para você ser muito bom em alguma coisa, você tem que ter interesse por aquilo. Dificilmente você vai ser muito bom em algo que você não gosta de fazer. Então, acho que tudo parte do interesse, assim. Então, acho que essas pessoas que estão um pouco perdidas, talvez seja por isso. Nunca pararam para refletir no próprio desenvolvimento pessoal delas, assim. E isso fez toda a diferença para mim. Eu estava nessa fase, quando eu estava no último ano de faculdade, todo mundo falando que esse era o caminho que eu devia fazer, mas porque ninguém nunca tinha... Ninguém parou para refletir sobre mim, né? Ninguém nem tem como fazer isso. É um trabalho que eu tenho que desenvolver. Consciência. Então, quando eu olhei para dentro e entendi o que fazia sentido para mim, ficou muito mais fácil. Você fica mais confortável de tomar as decisões, eu acho. Então, o que é inegociável para você, que é muito importante para você, e que mesmo quando a gente empreende, às vezes a gente vai entrando na loucura, de repente você está num novo fluxo que não está respeitando quem você é por dentro, lá mais profundamente. Você acaba se perdendo dentro da sua rotina de trabalho, da sua rotina de coisas que você acaba fazendo, né? E é demais. Isso tem demais nos livros que a gente lê, mesmo do empreendedorismo, é um ódio à produtividade que, será que é para todo mundo? Tipo, não, eu quero dormir, quero comer bem, quero viver bem. Então, e tem que ter esse equilíbrio, sabe? E isso guia muito as nossas decisões. Então, para quem estiver perdido, eu estava até anotando muito sobre isso da identidade. O primeiro de tudo é esquecer que a gente é simplesmente o que a gente faz. Se a gente atrelar isso, a gente vai ter uma vida rasa, sabe? Perfeito. É a história muito de Eclesiastes, assim, tudo é vaidade, vai ter essa sensação no fim da vida, de tudo é vaidade de correr atrás do vento. E o autoconhecimento, que o Cauê falou muito bem, está em tudo isso que a gente comentou, mas o autoconhecimento, ele não vem do além, né? Vem uma fadinha mágica e, plim, você está se conhecendo. A gente tem que se permitir a isso. Então, primeiro, é um nível de consciência, uma mentalidade que a gente abre de eu vou tirar um tempinho para me conhecer. Será que é pausando o meu dia? Será que é rascunhando? Me fazer conhecendo um diário, mais? às vezes, uma coisa que parece ser tão boba fazer diário, mas é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Gente, terapia. eu tive uma experiência de... mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Eu escrevi um e-mail para mim mesmo. Adoro fazer isso. Já gravou vídeo? Como eu me espero daqui, sei lá, quando eu acabar a faculdade? Qual é a minha pretensão salarial quando eu entrei na faculdade? O que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade? O que eu queria... Então, eu tracei essas metas que hoje eu olho para trás, todas já foram embora. Massa. Todas. E aí, boa parte delas eu segui para conseguir realmente aquilo que eu queria. E hoje já não me satisfaz mais, que é aquilo que a gente tinha definido. O que é o sucesso? E esse sucesso muda. E esse sucesso, daqui a 10 anos, pode ser tudo diferente. E a dica que a gente estava tendo agora é exatamente isso. Você não precisa ser só médico. Exato. Você pode ser médico e mais alguma coisa. E você também pode deixar de ser médico. E aí, quando a gente discutiu do Rheumatize, uma das coisas que mais brilhava os olhos que eu falei para os meninos é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. A gente está fazendo tudo aqui sem o paciente. Que é algo que é muito atrelado à nossa vida e sem o paciente, mas pensando nele. Mas fisicamente não é o modelo que a gente foi ensinado a tratar, né? E a gente consegue trazer muita solução para quem está com o paciente na frente, sem estar, de fato, pensando em todo esse processo que a gente já viu. E tempo é muito importante. Eu acho que em todo esse tempo meu de empreender, enfim, de abrir consultório, de trazer novos skills, o tempo que eu fico sem fazer nada me ajuda muito. É isso. E é um tempo meu mesmo. É um tempo que muitas vezes eu tô só, é um tempo que eu tô sem livro, eu tô sem celular, para dar uma pensada em tudo isso que passa e que se a gente não vai digerindo isso fica... Se perde, né? Exatamente, numa caixinha. É o ócio produtivo. É o ócio produtivo. O meu ócio produtivo é a piscina, sabia? Ai, sabe que fancy. É claro, você desconecta de tudo. Muito bom. Não tem celular, não tem nada, não tem relógio, ótimo. Acabou. É isso. Fico ali. E a gente, como médico, não aprendeu a descansar, né? Pra gente, descanso é assim, o que a gente viu como sucesso na faculdade era aquele professor que trabalhava muito, que não vive a vida familiar e tal. E eu penso muito isso, eu falo assim, gente, se ter uma carreira brilhante custa a minha vida familiar, eu não quero, entendeu? O que você quer pra você? Você que pode responder, né? E nesse mesmo sentido, então, esse primeiro passo seria isso, essa consciência, esse autoconhecimento, dedicar um tempo para si, essa pausa, tem que aprender a descansar e não se sentir culpado por isso, e a gente se culpa muito. E essa questão de parar o tempo é tão importante, por quê? Porque é uma das frases que a gente fala na Doctor, vai ser a própria canequinha. Uma das frases da Dr. Chen é essa, só tem um jeito de fazer fazendo, mas a outra é essa, que não existe encaixe. A gente sabe que para encaixar um paciente, vai atrasar o outro, vai mudar a sua agenda. E não existe encaixe para isso também. Se você pensa que chegou num momento que eu preciso pensar mais sobre isso, refletir, gente, não existe encaixe, tem que tirar o tempo para isso, para novas habilidades, para desenvolver isso, para inscrever no HackMed, ver o podcast do Rheumatize.
E, claro, também o conteúdo da Dr. Chain, mas nesse sentido. Outra coisa, investir. Médico, querendo ou não, é muito acostumado a ter patrocínio e tudo mais, e não vê esse dinheiro, às vezes, saindo da renda mensal, e quando vai olhar uma mentoria, um curso, às vezes pensa, ai não, isso está caro. Não conseguiu enxergar o valor que a gente que está empreendendo, a gente já vê que é assim... Não tem nem a conta de quantos mil eu e a Nath a gente já investiu para, ao longo do tempo, construir e investir na Doctor, mas muito em conhecimento. Não é só livro, é curso, mentoria, porque são coisas que te aceleram. Imagina começar a aprender do zero, que eu estou estudando desde 2018. E depois, é o que precisa para o branding, é a coragem. Se está num momento de vida que já começou a ter essa consciência, que tem um desconforto, tem uma coisa aí dentro, né, no coração... Agora é coragem de agir. Aí sim entra o só tem um jeito de fazer, fazendo. Que não existe condição ideal, momento perfeito. Tem que ir fazendo, testando e vai avaliando. Ao longo do tempo você vai ajustando. E essa questão da coragem é até engraçada, porque eu lembro quando eu comecei o canal do YouTube, eu sempre fui muito introspectivo, né? Eu sempre me eu também muito... sou, Cauê. Não parece não, mas eu sou. Eu sempre fui muito, eu sempre tive muita vergonha, assim, tanto de falar em público, mas eu sempre tomei muitas decisões visando me desenvolver nesse aspecto. Tanto que eu lembro, assim, quando eu entrei na faculdade em 2014, e eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre joguei bem e tal. E aí na faculdade, a gente tinha lá os cargos de diretoria da Atlética, e eu falei, cara, um dia eu quero ser presidente da Atlética. Mas, cara, você tem que saber fazer discurso e tal, tem que motivar a galera. E eu nunca fui o cara mais motivacional, né? E eu falei, cara, mas eu acho que é algo que eu consigo desenvolver, assim. E aí foi isso. No terceiro ano da faculdade, virei presidente da Atlética e, assim, foi incrível. Assim, tanto que eu me desenvolvi como... uma liderança no esporte e também com o grupo ali da minha turma, porque nessa posição você acaba sendo eleito pela própria turma, né? E a gente tem um ano muito intenso entre a gente para tentar levar o esporte, né, dentro da faculdade. Então, foi um negócio muito legal. E quando eu comecei o canal no YouTube foi a mesma coisa, assim. Eu tinha muito receio, né? Gravar vídeo e tal, não sabia fazer. Não, então eu vou começar, porque daqui 5 anos eu vou estar bom nisso aqui, né? Se eu quiser ter um canal que vai crescer e tudo mais. Então, em 2020 eu falei, eu vou começar o canal no YouTube. Comecei gravando com a minha irmã ali e tal, super informal. Com o passar do tempo você vai ganhando mais experiência, né? Eu não sou nenhum super cara que ainda me sinto bem desconfortável algumas vezes, mas assim, você vai perdendo alguns medos, né? Então acho que vale a pena começar sem estar preparado nesse sentido. E se arriscar, se expor, né? E se arriscar, eu acho que vale muito a pena. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso que a gente está fazendo agora, nesse momento. Olha só. Eu tenho muita dificuldade, não está nem escrito o quanto que eu tenho dificuldade de fazer isso aqui. Só que foi exatamente esse raciocínio, porque eu sei que a habilidade de comunicação é uma habilidade essencial. Acho que é uma das habilidades mais importantes que toda pessoa, não é médico, toda pessoa tem que ter essa habilidade bem desenvolvida, Sim. porque vai te permitir alcançar muitas coisas. Sim. Então, por isso que eu me coloquei também para isso. Então, foi um fator a mais para eu começar o podcast. Quando eu fui começar o podcast, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa que eu não sou a melhor pessoa para fazer, mas eu quero disseminar o conhecimento em reumatologia, porque eu gosto muito de estudar reumato, eu quero permitir que o conhecimento chegue em outras pessoas. Se eu estudei tanto para fazer esse resumo, entre aspas, poxa, eu me ajudei, mas eu posso ajudar muito mais gente. Escalar. Exato. Né? Eu vou ajudar meu paciente que está comigo, eu vou ajudar os residentes que quando eu estava na preceptoria, estava discutindo os casos. Quando a gente está no ambulatório na Unifesp, no doutorado atualmente, a gente está discutindo, dando aula na sala de aula, mas, poxa, com o podcast, isso aqui escala. Sim. Então, em vez de eu perdi, entre aspas, 30 horas, 20 horas estudando isso aqui, mas, poxa, o tanto de gente que vai conseguir ajudar. Exato. Então, é exponencial. Então, por isso que foi um dos motivos do podcast, que eu falei assim, pensando no paciente, e isso é a coisa que a gente coloca no Reumatais como primeiro lugar sempre, apesar da gente não estar com o paciente, a gente pensa nele todo dia, a gente pensa em como que eu consigo ensinar o médico que está no seu consultório no dia a dia, seja o médico reumatologista ou médico generalista, Sim. a cuidar melhor do paciente no ponto de vista prático. Isso a gente se preocupa muito no Reumatais. Que a pessoa aprenda realmente reumatologia. E agora também inovação também, né? Então, foi por isso que a gente se arriscou, né? E está se arriscando todo dia, e a gente está aprendendo também todo dia. E aprende mesmo, né? Até o filho da Nicole, minha amiga reumatologista de Goiânia, um abraço para ela, que ela é fã do Reumatais. Manda aí, gente, um abraço para Nicole. Abraço para Nicole. Pro filhote. A gente se descobriu. A gente teve a nossa iniciativa, a gente começou o nosso projeto está dando certo. O que vocês percebem assim, que muitas vezes é um dos principais empecilhos para o crescimento da empresa no começo?
quais são as crenças limitantes que às vezes vêm, aquelas vozes que às vezes surgem? O que vocês percebem que acontece? O primeiro ponto talvez seria isso, de saber que dificilmente olhando no começo você vai ter certeza do sucesso lá na frente, né? É muito mais fácil olhar de trás para frente e falar assim, faz sentido tudo que aconteceu. Mas quando você está aqui hoje no ponto zero, dificilmente você consegue ver onde exatamente você vai chegar. Então, se você ficar esperando isso para tomar as decisões, você nunca vai tomar nenhuma decisão. E o segundo ponto que eu acho que parece que na saúde a gente não pode falar de negócios ou de dinheiro, né? Que isso é meio que proibido. Então, tem até algumas pessoas que falam sobre isso, né? Pô, parece que negócios é o lado negro da saúde, né? Ninguém fala sobre isso. É o lado negativo, é um negócio que ninguém quer tocar. Mas o médico precisa entender de negócio, precisa entender de finanças, precisa entender, porque isso e não é algo só... Como posso dizer assim? Ter essas noções também influencia a forma como você vai disponibilizar os recursos para o paciente. Então, isso também acaba intervindo diretamente na prática assistencial. Não é algo que é tipo, não, só para quem está querendo criar um consultório, entender mais de gestão. A sua própria conduta médica muda quando você tem noção disso, né? Você para de pedir exame desnecessário. Então, uma série de coisas que você faz por ter noção de negócios e de finanças também. Então, acho que essa é uma barreira que a gente tem hoje na saúde, né? Durante a faculdade, não sei quantos aqui tiveram contato com isso, mas eu tive zero durante a faculdade de pessoas me explicando sobre o lado de finanças, de negócios. E muitas vezes, quando alguém trazia, era visto de forma negativa. Assim, não, isso não é para médico saber. Não é agora. A gente tem que saber sobre diagnóstico, tratamento e seguir os guidelines aqui, né? A gente não tem que... Distúrbio eletrolítico, ácido básico. Então, assim... Eu acho que essa é uma barreira, principalmente para quem é da área da saúde e está começando um negócio. Muitas vezes a gente acha que não é para a gente porque não pode, né? E eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, porque precisa. Eu acredito que tem 3 coisas muito importantes, que é esse fluxo, a nossa vida corrida. Então, em geral, o médico é um profissional que trabalha muito, tem uma carga horária muito alta e preenchida. E muitas vezes o que eu falo para você ter liberdade, não pode ser preso na parte financeira, porque te impede. Então, tem muita gente que está num emprego que não gosta, ganhando pouco pela hora trabalhada, não se sentindo valorizado, mas porque fez o compromisso de um carro do ano, de uma viagem ou alguma coisa. Como assim? Se estivesse sendo dublê de rico, né? Sem ter aquilo realmente à disposição, então fica comprometido com aquilo e não consegue se livrar. É como se estivesse numa areia movediça e não consegue sair daquilo. Na roda dos ratos, né? Por isso que é tão importante. A gente sempre fala na mentoria, até traz muito essa parte das finanças, porque foi por onde eu e a Nath a gente começou. A história é longa, então uma outra hora a gente conversa disso, mas a Nath precisou desse movimento também e eu ajudei estimulando, tipo, Nath, você tá com esse ponto gatilho e essa miofacial porque você está trabalhando muito, mas se você não é sobre ganhar mais, precisa gastar menos e, enfim, começou esse movimento. Então, ter essa consciência, mudar a vida financeira e realmente ser livre e falar, pronto, agora eu tenho X fixo para sobreviver e eu faço da minha vida o resto que eu quiser, porque eu estou bem e está tudo certo e aceitei viver nesses termos, ótimo. Então, é muito sobre esse tempo, né? Eu acho que isso é um problema para empreender e para realmente voar e viver o que você quer da sua vida. A síndrome do impostor pega muito, assim. Eu e a Nath, a gente teve isso, claro, flutua, né? Como toda vez que a gente tem a síndrome do impostor, dá essa flutuada, tem hora que você, eu tô bem e tal, mas tem hora que você pensa, gente, vão pagar por isso? E eu sei, será que eu sei o suficiente para ensinar e tudo? E todas as vezes a gente se surpreende positivamente, que sim, a gente está sabendo mais do que aquela pessoa que está procurando naquele momento, tá bom. Mas é aí que tem que vencer isso. Eu não preciso ser o melhor do mundo para compartilhar o que eu sei. Existem níveis diferentes. Então, um segundo ponto que atrapalha muito não pode cair nessa síndrome do impostor, tem que se apropriar de eu tô legal nesse ponto que eu tô e vou contribuir cada vez mais a partir do tempo, né? E o terceiro, gente, é medo do julgamento alheio. A gente tem muito isso como pessoa, mas na medicina dá muito medinho. O que meu chefe vai pensar? O que o fulano vai pensar? E não sei quem com título e tal. E mesmo os nossos alunos na Dr. Chain, muitos têm esse medo do julgamento dos colegas e tudo mais. E para e pensa. Vamos supor que o médico está ali querendo fazer um conteúdo para paciente.
mas ele está com medo do que o colega médico dele vai olhar e achar do conteúdo do paciente, porque vai achar pouco técnico, vai achar simples, vai parecer que eu não sei demais. Mas espera, é para paciente. Uma vez um paciente me perguntou que ele assustou com o ultrassom, porque no ultrassom veio o laudo derrame articular e ele chegou esbaforido no consultório porque ele, doutor, isso aqui é o derrame? Achando que era AVC. E, tipo, é isso que o paciente quer saber, sabe? Ele não quer saber da pequena molécula. Agora, se eu fizer um perfil para médico, tudo bem, né? Aqui, Reumatize, a gente vai falar de outras formas, porque mudou o seu público. Mas muitas vezes tem esse medo porque não está focando que eu estou falando com esse público e está tudo bem e eu vou fazer desse jeitinho porque é para esse público A, não é para o B. E eu não estou fazendo para o meu colega médico, eu estou fazendo com outro objetivo para o meu paciente. Ou, se eu estiver fazendo para estudante, para médico, porque eu estou nessa parte educacional, muitos médicos se descobrem ao longo do tempo assim, gente, eu sou muito bom para poder facilitar, eu tenho didática para poder facilitar isso para um aluno e tudo mais. Gente, está tudo bem, então pega e faz. Coragem, tem que bloquear esse ruído. Porque a gente, toda vez, gente, que a gente tenta inovar... Esses dias eu postei sobre isso na questão de saúde. Toda vez que você tenta ter uma vida mais saudável e vou fazer uma dieta e às vezes você está ali... Não, né? A pessoa não vai beber... Meus pacientes de gota falam muito isso. Vai parar de beber perto dos amigos, vai comer uma salada, uma escolha melhor, sobre treino, enfim... Eu faço muito isso, tipo, não vou fazer tal coisa porque eu vou dormir cedo, eu tenho meu horário e tudo mais... Eu brinquei no Stories essa semana que vem gente até de Nárnia para poder falar que você é careta e tal, que você está exagerando. E é a mesma coisa quando você quer fazer uma coisa inovadora. Sempre vai ter alguém para te criticar. Mas, em geral, essa pessoa que te critica é porque ela não tem coragem de fazer a mesma coisa ou ela não tem a humildade de dar o braço a torcer e falar eu acho isso legal, eu quero fazer, mas eu vou aprender, eu vou passar por essa via de parto também, né? É gestação, na verdade, porque até você fazer alguma coisa, você está gestando. E precisa ter essa humildade, né? Mas a gente tem muito medo do julgamento ali. Muitas vezes, eu tenho certeza que muitas vezes tem muita ideia, muito sonho, muita coisa, mas que ou parou nessa questão do tempo, de estar preso financeiramente, ou parou porque eu não acho que eu sou o suficiente, ou parou no medo do julgamento alheio. E é engraçado isso, porque realmente quem é muito bom dificilmente vai perder tempo criticando a outra pessoa ali que está fazendo alguma coisa, está começando. Normalmente é realmente alguém que não está envolvido com isso, não está se desenvolvendo, que é quem mais está perdendo tempo realmente, atrapalhando outras pessoas, né? E se você tiver fragilizado, por exemplo, porque eu pelo menos vejo aqui, a gente chegou num ponto que não é o suprassumo, óbvio, mas a gente chegou num ponto de posicionamento de falar assim, a gente está apaixonado pelos nossos projetos, né? Então, isso fica mais fácil quando a gente está nesse ponto. Mas a gente... Certeza que vocês passaram também pela questão do medo, né? Total. Porque é natural. Mas o que eu vejo é que a gente não pode deixar o medo paralisar. O medo pode ser aquele negócio assim, medinho. Me dá uma taquicardia, mas eu vou. O primeiro vídeo do Reumatube que eu fiz, hoje ele tem mais de uns 20 mil visualizações. Mas assim... Eu não sou daquele jeito, sabe? Eu tava lá toda tímida. Oi, eu sou a Raquel e tal. Falando baixinho, sabe? E aqui, eu demorei acho que uns 10 dias pra postar o primeiro vídeo depois que eu gravei. Com medo do que meus colegas de turma iam falar. Deu gravando vídeo pro pessoal que tava prestando vestibular. E dá medo, né? Não, dá medo do receio. Mas isso acaba tudo aí que a Raquel falou, que o Cauê falou. Tudo isso acaba ficando de lado quando você pensa no seu propósito. Exato. Isso, é o seu porquê. Exato. Se você sabe por que você está fazendo firme. as coisas, acabou. E, ó, você vai falar ficar uma chateado frase... e tal, mas você vai. Vou falar uma frase quando eu estava abrindo o consultório o ano passado, passou assim, que dá um super medo, né? Que você tem que investir, tirei dinheiro meu de investimento, você você dá um monte de passo, você fala, vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. E aí eu lembro que uma frase do Instagram passou assim, que eu falei, é esse momento que eu estou vivendo, que eu acho que é muito dessa questão de quem está começando. Sim. Se o seu sonho não te dá medo, ele não é grande o suficiente. E é bem isso, né? Isso. Quando a gente pensa, o nosso pensamento é super lá em cima. E a gente precisa ir para esse lado mesmo. Mas é claro, quando você vai estruturar e aí vem o método, dá muito trabalho. Você precisa de muito tempo, disposição. E às vezes financeiramente precisa estar tudo muito equilibrado. Senão ele não vai para frente. E ninguém nunca vai comprar ele no início. Sim. Ele vai ser comprado, né? A gente falou aí do Google, vai ser comprado quando ele já estiver todo estruturado. Só estrutura quem vive esse medo. Exato. E uma frase que eu e a Nath, nós falamos muito também na mentoria, nos cursos, é isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Faz com medo, não tem problema. Você não pode paralisar, mas pega e faz. E depois, isso tudo que a gente está conversando realmente é treino.
A gente vai crescendo tanto, tendo mais segurança, e é a partir daí que a gente começa a inspirar, né? Inspirar essa segurança, essa confiança, para mostrar assim, como se você tivesse atravessado um rio cheio de jacaré, né? Não tinha ponte, a ponte caiu, você está lá nadando, tem alguém do outro lado, mas aí a pessoa vê que mesmo você chegar ali todo retalhado e tudo, você chegou do outro lado, então a gente começa a inspirar essa confiança de que assim, tem como atravessar esse rio, então, não é tão terrível assim. E olha que legal, ele vai ali cicatrizar as feridas dele agora, né? Então, é muito importante, aí nesse sentido, é muito importante a gente se conectar com pessoas que estão vivendo a mesma situação, as mesmas vontades. Porque comunidade, né? Comunidade. Tem o Dr. Shen, tem o HackMed, tem as comunidades, e isso ajuda muito. Quem está pensando parecido, porque é um senso de segurança que a gente tem de falar assim, opa, tá todo mundo na mesma linha, quem está aqui, eu estou seguro aqui. Eu não estou pensando errado, eu não estou errado de querer ter um perfil no Insta, crescer, ter uma marca, porque a gente fala muito sobre isso, né, gente? Não é sobre número de seguidores e só paciente no consultório. O quanto ter uma marca, e todo mundo aqui tem essa experiência, o quanto isso abre portas, gera autoridade, né? Mostra que a gente realmente sabe o que está fazendo. Então, é muito além de um objetivo simplesmente ali direto. E ter essa comunidade faz toda a diferença. Tem que se afastar de gente que está ali criticando. Deixa essa pessoa falando no canto dela. E é isso. Mas se vocês pudessem dar uma dica, assim, chega alguém para vocês hoje totalmente perdido, não sabe nada de inovação, para os próximos 5 anos, o que você acha que se ele não souber vai deixar ele prejudicado? O que vocês acham nesse sentido, assim, de legal? Uma dica prática, assim, rápida. Tem uma coisa que eu acho que a gente já tocou nessa conversa hoje, que é sair um pouco do ambiente onde você está acostumado a ficar. Eu acho que sair da sua realidade, seja você conhecer uma área diferente, uma região diferente, um país diferente, pode abrir muita cabeça para oportunidades que você tem que hoje você não enxerga. Então eu acho que quando eu saí, fui conhecer a engenharia, acho que a Raquel quando foi conhecer a área de finanças, quando você começa a ter contato com pessoas que pensam diferente de você, isso começa a te mostrar que, na verdade, o mundo que você estava ali acostumado, ele pode ser maior do que você estava pensando. Então, acho que você se expor a essas realidades diferentes é um ótimo primeiro passo. Em relação a isso, eu acho muito bom que, hoje em dia, o conhecimento está super acessível. Então, até no HackMed, a gente tem o nosso clube do livro, né? A gente sempre traz leituras legais. Eu falei livros excelentes, pessoal. E eu falei aqui de alguns, né? Eu falei da Garra da Angela Duckworth. Eu deixaria, talvez, para o pessoal que está querendo entender mais sobre isso, 3 indicações de livro que eu acho que são legais e que não são de medicina, mas totalmente aplicáveis à nossa realidade da saúde, assim. Então, eu falei da Garra, da Angela Duckworth, que é muito legal isso, para quem está querendo entender sobre propósito, enfim, desenvolvimento pessoal. Um livro que eu gosto muito do Adam Grant, que chama Originais, é muito legal. Ele fala muito sobre essa questão que a gente fala aqui dos medos, de que a diferença das pessoas que fazem coisas grandes é que elas vão apesar do medo, porque para elas faz mais sentido tentar e não conseguir do que deixar de tentar só pela questão do medo, né? Então, um pouco do que a gente falou aqui. E esse autor é incrível, ele tem vários livros muito bons, eu recomendo. E o terceiro, que vai um pouco mais para a área de negócios e empreendedorismo, que é o lado difícil das situações difíceis. A gente já discutiu esses 3 no HackMed, são muito bons mesmo. E tem uma frase que me marcou muito nesse livro, que ele fala assim, é um livro escrito por um cara que criou uma grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos, eles venderam por bilhão, assim, ele virou um cara muito grande, e hoje ele tem um fundo de investimento que investe em startups, né? Chama Andreessen Horowitz, o nome do grupo, né? E ele escreveu esse livro, Ben Horowitz e o Mark Anderson, são os 2 sócios, e o Ben escreveu esse livro, e no meio do livro ele tem uma discussão com o sócio dele, que ele fala assim, sabe o que é mais louco assim, de quem está empreendendo, de quem está inovando? É que você só tem 2 tipos de sentimento, euforia e terror, e a falta de sono potencializa os 2. E é muito isso, essa instabilidade que a gente tem, porque às vezes parece que a gente está fazendo tudo certo, vai dominar o mundo, no dia seguinte dá tudo errado e parece que você... Cara, eu tomei todas as decisões erradas, estou aqui perdendo meu tempo e vai dar tudo errado. E é normal essa oscilação, assim. Então, nesse livro ele traz muito da vivência dele como do zero construir uma empresa de sucesso, como é que foi, e tudo aquilo que muitas vezes a gente não aprende na faculdade. Até ele fala isso sobre a faculdade de administração, né? Coisas que não ensinaram ele na faculdade, sobre o que é criar um novo negócio, criar alguma coisa que vai mudar ali a realidade onde você está, e os reais desafios quando você é menos experiente do que as pessoas que você está contratando, enfim, várias coisas assim, bem práticas. Esse livro é bem legal. Então eu deixei essas 3 indicações. Eu acredito que tudo depende, por exemplo, a gente pensar para qualquer planejamento, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mesmo que seja para o final da nossa vida, essa perspectiva,
parece meio overrated, assim, mas é o autocuidado. Porque se a gente não tentar ser, assim, o mais completo possível que a gente pode em relação a essas individualidades, né, que a gente tem, a gente vai sofrer, sabe? É como se fosse assim, a cada vez, se você tentar se encaixar em determinadas forminhas e tudo isso que a gente trouxe no episódio hoje, isso vai meio que amputando e tirando partes da gente. E a gente só vai conseguir isso com autocuidado. E autocuidado, a gente escuta muito também, assim, existem várias formas de fazer isso, mas sem dúvida, gente, é essa questão de se conhecer, da mesma forma que o sucesso é individual, esse autocuidado também é individual. O que você precisa de sono, de comida, de treino, de relacionamento, de viver seus hobbies. E a gente vai perdendo isso muito na faculdade de medicina, né? E na vida médica. E eu acredito que essa é a base para você inovar, porque a partir disso você se respeita o que é bom para você, e aí sim você cria um espaço mental para a criatividade, para ter uma mentalidade de resolver problemas, de crescer, e inclusive sente esse gás de fazer isso, essa paixão. E eu verdadeiramente acredito assim, né, que o amor é a base de tudo. Então, as 5 linguagens do amor, e como eu acredito que o amor é a base de tudo, vale a pena a leitura. E o segundo livro, que eu acho que foi uma grande virada para mim também, foi uma época da minha vida que eu estava de novo, apesar de já estar muito nessas ideias e saber muito disso, de novo eu estava entrando num fluxo e não tendo autocuidado, assim, respeitando o que eu precisava para a saúde física e mental mesmo, assim. E aí, nessa época, eu li O Essencialismo, do Greg McKeown, que é muito bom. O segundo livro dele também, Sem Esforço, é maravilhoso. A gente até traz muitas coisas disso na mentoria da Dr. Chen. E vou deixar também uma dica, né, que eu acho que transformou a minha vida e me incentivou muito, mas eu acho que a história me transforma. Porque eu acho que civilizações que eu acho incríveis erraram e poderiam estar hoje aí, e eu acho que a gente aprende muito com os erros e os erros se repetem. E aí, pensando em historiador, que eu acho que tem uma visão muito legal, até peguei aqui para deixar, mas tem uma visão muito legal e que eu acho que dita muita coisa do que vai vir para o futuro, porque a gente entendendo o nosso comportamento lá do passado, em todas as gerações, ele faz isso de uma maneira muito leve, apesar de ser história a ler. É o Yuval Harari. E aí a gente tem essa trilogia de livros que eu acho que vale muito a pena, traz muito autoconhecimento, não só nosso, mas de como a sociedade se comporta hoje, de como que existiu e começou todas as nossas relações com dinheiro, aglomeração, com tudo que a gente montou de sistema, globalização, tudo isso que hoje vem de inovação, conectar pessoas, ao mesmo tempo nós estamos hiperconectados, e ele traz as 21 lições para o século XXI, que eu acho que são de extrema valia para quem precisa começar ou empreender, faz todo sentido. E já que falaram de livro, eu falo de um, tá? Que é um livro que eu gosto muito, tá? Chama Outliers. É um livro muito bom. Que ele mostra sobre várias coisas, por que algumas pessoas tiveram sucesso, outras não. Mostra também, fala sobre a nossa realidade, da nossa sociedade também. Até mesmo, por exemplo, sobre cotas. Entra em várias nuances que às vezes a gente muitas vezes não valoriza, mas quando você lê esse livro, você consegue entender que muitas vezes, para a gente ter sucesso que a gente tem, que algumas pessoas tiveram, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs, muitas coisas se alinharam para aquilo acontecer, né? Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler para a gente entender como sociedade e também para saber o que a gente consegue fazer para a gente conseguir ter sucesso, né? Muito bom. Então, finalizando mais um episódio do Reumatize, um podcast para profissionais de saúde voltados para reumatologia e inovação. Sigam a gente no Instagram, nas redes sociais. O episódio vai estar disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify. O principal é o Spotify, gente. Pessoal, é o seguinte, lá no Spotify tem um lugarzinho lá que chama lá classificar, avaliação, dê 5 estrelas pra gente. Parece uma coisa muito simples, muito rápida, mas consegue ajudar muito a gente no nosso crescimento. Se você confia na gente, se você gosta da gente, avaliem a gente. E obrigado, Cauê, obrigado, Raquel, por estarem aqui. Foi um episódio de verdade, assim, inspirador. E eu acho que todo mundo que tá em casa tá melhor agora e vai conseguir aprender muitas coisas pro seu dia a dia, como reumato, como independente de ser médico. Eu acho que vai ser um episódio que vai agregar muito. Muito obrigado, pessoal. Vocês estão convidados a novos episódios. Eu acho que foi uma terapia isso aqui. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Valeu, uma honra participar. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.